Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios, agora no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo para vós, os gentios. Então, nós somos edificados agora sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então Paulo se coloca como prisioneiro de Jesus Cristo para trazer esta mensagem, desta unidade. Nós agora somos unidos aos judeus, aos profetas do Antigo Testamento, através de Jesus, unindo agora aos apóstolos do Novo Testamento, com uma mensagem só, uma mensagem de salvação, uma mensagem de compreensão da vontade de Deus, da palavra de Deus, para obedecermos a Deus, agradarmos a Deus, adorarmos a Deus em espírito e em verdade, e assim entrarmos na família de Deus, na família de Israel, na família de Abraão, na família da promessa, da bênção, da eternidade, e também de sermos o povo de Deus, os santos de Deus, os ministros de Deus. Nós, pela fé em Jesus, entramos na família de Deus no judaísmo, junto com os judeus. Isso, então, é que Jesus fez essa união. Jesus é a pedra angular deste prédio. Tínhamos já os profetas, teremos agora os apóstolos, e Jesus fazendo este arco, essa cobertura, essa união dos dois prédios. Então nós vamos ver que agora, no versículo 2, está escrito assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então nós já temos o edifício dos profetas, já temos a lei, já temos o chamado, a bênção, temos todas as promessas. Pela graça, nós entramos nesta união com o Antigo Testamento, com os profetas, com Davi, com Moisés, com Abraão, com tudo que Deus prometeu, desde o Gênesis, com a vitória sobre o mal, com termos uma herança no céu. Nós entramos pela graça. Não é por obras da lei, porque nós não teríamos obras, para que ninguém se glorie. E se ninguém se glorie, são os judeus, para que não haja entre os judeus uma posição de superioridade, porque eles já vinham praticando as obras da lei. Se fosse por obras da lei, continuariam sendo só os judeus. Nós não conseguiríamos entrar junto com os judeus. Mas nós entramos pela graça. A graça é uma esmola, é um favor imerecido, é sem obras. Os judeus já vêm com obra, mas eles não vão se gloriar de serem melhores, de terem feito mais, de merecerem mais a salvação do que nós. Vamos igualar por esse edifício, Jesus Cristo, pedra angular que promove a paz entre ambos. Quem? Os judeus, representados aqui, nós vamos ver várias vezes no capítulo 3, pelos profetas, e agora, pela graça, os apóstolos, também chamados para uma posição de igualdade com os filhos de Jacó, com os profetas do Antigo Testamento, recebendo a mensagem da graça de Cristo pelo batismo com o Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. Nós entramos pela porta da graça sem obras, mas quando esse edifício é unido, os profetas, o Antigo Testamento, com os apóstolos do Novo Testamento, através de Jesus Cristo, passamos a ter igualdade de vida. Temos que amar, temos que fazer o bem, temos que guardar os mandamentos de Deus, temos que obedecer a Deus, temos que cumprir a lei, temos que amar o próximo como a nós mesmos, temos que ter agora o mandamento de Cristo. Ele não só não revoga os mandamentos do Antigo Testamento, ele une agora aos mandamentos de Cristo. Ele pega os mandamentos de Deus do Antigo Testamento e amplia, e confirma, concretiza,
é isso mesmo que nós temos que viver. Então ele cumpre a lei de Moisés e acrescenta a lei de Cristo. Então nós teremos agora muito mais facilidade para cumprir a lei de Moisés, porque nós já temos até a lei de Cristo, que é uma continuidade, é um aperfeiçoamento, é uma continuação. Vamos ver isto a partir agora do versículo 3. Vamos ver isso tudo no capítulo 3 de Efésios. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. O que na nossa divisão, agora lá no capítulo 2 até no capítulo 1 que nós lemos, de Efésios. Pela graça, vós, gentios, sois salvos. Por isso ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, o gentio tem a mensagem do evangelho da graça, para que através desse evangelho possamos entrar na mesma trilha, no mesmo chamado de salvação dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus veio para os seus, para os judeus. Então, para os judeus, ele não precisava morrer, não deveria ser rejeitado, ele deveria ser aceito, recebido pelos seus. Como não foi, é um plano de Deus para abrir uma porta da graça para os gentios. Os gentios entram pela porta, fazem a paz com os judeus e se unem, não por obras. Não precisa ter a obra que os judeus têm para agora andar junto com os judeus na mesma mensagem de salvação. Como este mistério foi manifestado pela revelação. Não por obras da lei, não somente para os judeus, agora é também para os gentios. Enquanto para os judeus sempre foi com a obra da lei, os gentios agora vão entrar sem obra da lei, para que ninguém se glorie. Quem? Nem os judeus, nem os gentios. Você não vai se gloriar sobre os judeus, nem os judeus vão se gloriar sobre os gentios de ter obra, para que ninguém se glorie. Entre nós, esse gloriar é referente aos judeus e aos gentios. Ninguém vai se gloriar da salvação. Deus está operando a salvação para os judeus e para os gentios. Por Cristo, os gentios pela mensagem de Paulo, o evangelho da graça, que Paulo está aqui ensinando, e para os judeus, pela obediência, que sempre foi ser judeu, cumprir os mandamentos e obedecer a Deus, agradar a Deus pelos mandamentos. E o gentio entra sem obra, mas permanece com obra. Nós não somos salvos por uma obra, mas somos salvos para as obras do bem, do amor, para os mandamentos de Cristo. Quem é aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a ele. Quem é o que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, continua o relacionamento do céu com a terra, sempre, desde Gênesis até Apocalipse, é através de mandamentos. O céu domina sobre a terra. Os céus orientam a terra. Os céus dirigem, ensinam, ministram. Por isso nós recebemos o batismo com o Espírito Santo do alto. Foi derramado do céu, um batismo de derramamento do poder do alto, do mandamento, da direção do Espírito Santo. Porque nós estamos com toda a carência, a falha da carne, a nossa mente carnal, nosso entendimento é extremamente limitado comparado ao entendimento celestial de Deus, Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, todos os céus, todos os seres celestiais. Claro que tem um entendimento muito mais elevado. Então, os céus dominam, os céus dirigem, os céus ensinam. Nós devemos andar com a sabedoria do alto, temos que receber do alto para podermos vencer o mal, vencer o dragão vermelho, vencer o diabo aqui nessa terra. Versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Eu vejo que quando eu falo sobre o meu batismo com o Espírito Santo, eu falo dessa minha compreensão também revelada pelo Espírito Santo, com a mesma linguagem do apóstolo Paulo, com a mesma interpretação. É o mesmo Espírito, a mesma fé, a mesma graça, a mesma sabedoria, a mesma direção. É a sabedoria do alto, do batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fala
Da mesma maneira que Paulo está dizendo, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele fala isso justamente para despertar a fé, despertar o entendimento de que Deus está agindo, Deus está presente. Agora aqui Deus está falando, Deus está batizando com o Espírito Santo, Deus está dirigindo em toda a verdade. E estava ali com Paulo, também Saulo, chamado por Jesus Cristo, como agora também recebemos essa mesma compreensão, falamos da mesma forma. Veja aqui o versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então veja que toda essa unidade da lei, dos profetas, do Antigo Testamento, da palavra de Deus para Abraão, do chamado de Moisés, de Elias, de Jacó, de José, de Davi e dos profetas, de Isaías, Jeremias, dão esse chamado do Espírito Santo, revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos. Antigo Testamento. Profetas, antigo, apóstolos, novo. Estão unindo o antigo com o novo. Então Jesus é que faz essa unidade. Pelo Espírito, pelo batismo com o Espírito Santo, nós passamos a entender a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, unida agora à mensagem dos apóstolos. E essa mensagem da graça, que tanto se fala, ela é totalmente relacionada a essa unidade agora que o Espírito Santo promove em Cristo, que é a pedra angular, que construiu o prédio que une os profetas do Antigo Testamento com os apóstolos do Novo Testamento. E como que do Novo Testamento, apóstolos para os gentios vão se unir ao Antigo, aos profetas? Por Jesus, que é o edifício. Ele edifica uma união, uma unidade. Essa unidade vem por essa interpretação que Paulo está dizendo, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então ele consegue trazer uma mensagem de evangelho, de paz, de reconciliação, que é com Deus, mas é também com os gentios entrando no chamado, na vocação de Abraão, na bênção, na herança. Tem que ser. A salvação vem dos judeus, nós vamos entrar no céu, vamos receber todas as promessas em Cristo, junto lá com o cântico de Moisés, com os profetas, com o chamado de Deus, com a bênção de Abraão, que passou para os seus descendentes. E nós, então, somos enxertados, nós somos reconciliados, nós temos paz. Essa paz não passa por cima, não deixa de lado a mensagem do Antigo Testamento, dos profetas, de Abraão, de Moisés, da vocação. Ela passa por essa bênção de Deus, por essa determinação de Deus que tem que passar pela promessa de Deus que foi dada aos pais, a Abraão, aos filhos de Abraão. Então nós entramos agora, pela graça nós entramos. Como que eu entro? Eu entro de graça, eu entro por um favor imerecido, entro no meio dos judeus. Eu me torno herdeiro, co-herdeiro com os judeus. Nós vamos ler, nós vamos estudar, nós vamos observar o apóstolo falando de co-herdeiros, tanto com Cristo quanto com os judeus. A herança dos judeus em Cristo atinge a nós. Cristo promove essa reconciliação, essa adoção. Adoção a nos tornar filhos de Abraão, filhos da promessa. Todas as promessas de Deus, todas as promessas de redenção para a terra passam por Abraão. E nós também passamos agora para essa edificação da salvação genuína, mundial, que passa, toda ela passa pelos judeus. Toda ela passa por Abraão. Veja só o que está escrito aqui no versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então veja que essa revelação do Espírito Santo, que Paulo está dizendo que recebeu,
que vai passar pelos apóstolos e profetas, vai unir apóstolos e profetas. Então não será por obra da lei que vai distinguir profeta de apóstolo, vai ser todos. Ou você vem pela obra, ou você vem pela lei, ou você vem por Moisés, ou você vem pela graça de Cristo que abriu essa salvação, essa entrada, essa porta de entrada pela graça, sem lei, mas que torna igual. A sequência agora, a caminhada, o discipulado, o amor, o serviço a Deus, ter uma vida que vai agradar a Deus, ser povo de Deus, agora é para todos. Entramos juntos. Agora nós vamos guardar os mandamentos de Deus, sim. Temos que guardar. Repito sempre. E por uma diferença doutrinária, por doutrinas de homens, porque o próprio Paulo diz que este ministério, ele não foi, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Não entendiam essa relação da entrada pela graça dos gentios no caminho da obra de Deus de Abraão, de Gênesis, desde o princípio, a palavra de Deus toda, a revelação total de Deus. Essa é a reconciliação. Então, essa é a compreensão do mistério de Cristo, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, unindo os apóstolos aos profetas anteriores, a saber, que os gentios são co-herdeiros. Como que os gentios, de repente, vão se tornar co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa? Qual promessa? De Abraão. A promessa aos antigos. A promessa que foram passadas inicialmente pelos profetas. Desde lá de Samuel como profeta, Moisés como profeta, Abraão como profeta de Deus, que traziam a luz, traziam a palavra, anunciavam o Cristo. Então ele, Cristo, faz com que nós sejamos participantes dessa promessa em Cristo, pelo Evangelho. O Evangelho de paz entre gentios e judeus. Entre judeus chamados, escolhidos, separados para a salvação, e gentios que agora, pela fé em Jesus, em Cristo, no Messias, batizados com o Espírito Santo, conhecendo a Deus, agradando a Deus, passam a fazer parte da família de Deus, se tornam filhos de Deus. Então, os judeus já tinham herança, os gentios agora têm herança, os judeus se afastam quando querem se afastar, rejeitam quando querem rejeitar, crucificam e depois retornam. E a qualquer momento, um gentio que estava separado de toda a promessa, de todo conhecimento de Deus, nas trevas, no pecado, na ignorância, servindo ao diabo, ao príncipe das trevas, o príncipe deste mundo tenebroso. De repente, um gentio iluminado crê e entra através do Evangelho, recebe a luz, anda na luz, passa a andar na luz. Andar na luz agora não é só levantar a mão e fazer uma profissão de fé, mas é viver, é praticar o Evangelho. Andar na luz é amar, é fazer o bem, é fazer o que agrada a Deus, é se arrepender, é realmente confessar os seus pecados, se arrepender profundamente, de coração, é sentir que você não pode entristecer a Deus, que Deus é tudo. Você tem que adorar a Deus e não pecar contra Deus e não fazer o que desagrada a Deus. Você tem que orar, buscar a Deus, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus e viver, e desejar viver a vontade de Deus e se amar a Deus. Fazer só o que agrada a Deus. Eu vou fazer só o que agrada a quem eu mais amo. Quem eu amo, eu vou realmente fazer o melhor, vou me dedicar. Então eu amo a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou procurar não entristecê-lo, não entristecer o Espírito Santo. Vou andar na luz, vou me esforçar cada vez mais. Então isso é salvação, essa é a transformação, é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento, a se voltar para Deus.
Vou viver para Deus. Então, em qualquer lugar no mundo em que alguém, através do Evangelho de Cristo, você pode voltar. Então, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à prática das primeiras obras, eu quero agradar a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero orar a Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ter intimidade com Deus. De tal maneira você quer isso pela fé que Deus se agrada. Deus vê esse sentimento, Deus contempla essa fé, esse propósito de agradá-lo e ele te batiza com o Espírito Santo, porque é através do batismo com o Espírito Santo que você vai receber o poder de Deus para fazer isso, para conhecer realmente a Deus, saber realmente a vontade de Deus e conseguir ter força, fortalecimento, poder de Deus para viver uma vida que glorifica a Deus. Vamos certamente encontrar isso aqui no texto. Paulo está no mesmo espírito. Paulo está nessa revelação. Ele está mostrando, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É esse mesmo mistério que eu estou falando. Esta mesma revelação. Versículo 7. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então é o poder do Espírito Santo, que pela graça, sem obras, sem ter sido judeu, sem ter nascido judeu, então eu recebo pela graça, gentio, recebo pela graça, recebo este poder, segundo a operação do seu poder. Fui feito ministro. Conheço, entendo, tenho revelação, ele habita em mim, ele fala agora, ele vai me dando o pensamento, ele vai me dando a compreensão, ele vai me fazendo lembrar de todos os versículos, ele vai aplicando toda a graça, toda a verdade, pelo dom da graça de Deus. Realmente, de graça, vem do céu pela fé. Eu resolvi amar a Deus, resolvi servir a Deus, resolvi fazer o melhor para Deus, viver para Deus. Resolvi realmente com o coração contrito e quebrantado, me arrepender de todo o mal e não praticar mais o mal. Então, havendo este propósito, havendo essa fé, vem o poder de Deus, vem o batismo com o Espírito Santo, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Versículo de número 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, outros líderes aí que formaram denominações, só nessa ideia de formar denominações e fixar doutrinas, já não estavam exatamente numa direção do Espírito Santo. Tinham todo o interesse de tomar a posição de outra religião, de outra denominação, de ter primazia, de ter arrecadação, de ser mais poderosa, mais conhecida, mais famosa, de toda uma guerra com uma intenção carnal, uma intenção de poder terreno. Então não havia uma revelação exata, como Paulo está dizendo, que ele recebeu esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Essa riqueza incompreensível de Cristo, ela vem do alto. Só vai ter esse entendimento dos profetas, dos apóstolos, da graça, da paz com Deus, da paz com os judeus, da luz, de andar na luz, de amar ao próximo, de dar esmola, de fazer o bem. Quem tem uma iluminação, quem tem uma revelação, quem recebe o poder do alto, sem os interesses da carne, sem os interesses das instituições humanas, que pessoas querem poder, querem riquezas, querem ganhar o mundo todo. Vem a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o desejo do poder desenfreado, de destruir a outra religião para se colocar no lugar dela, tomar tudo que for dela e assumir a primazia, até mesmo a exclusividade religiosa. Então ela manipula textos, manipula situações, porque ela tem uma intenção muito materialista, financeira, de poder, de fama, de riqueza. Mas essa aqui vem da riqueza celestial, riqueza do alto. É o que Paulo está dizendo, que ele recebeu essa revelação, essa graça,
Este poder, por meio do Evangelho, ele vai anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então ele vai ter a marca de Cristo, ele vai ter sinais de que realmente ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele não tem certos interesses que você logo percebe em um homem, em um ser humano, uma mulher do mundo, um ser humano que quer ganhar o mundo, quer a soberba, quer o enriquecimento, é avarento, passa a ter desejos financeiros, materialistas. Mas aqui não, são realmente a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Então essa comunhão do mistério, essa unidade do gentio com o judeu, é a promessa lá do Antigo Testamento de Abraão, passando agora para todas as nações através de Cristo, por meio de Jesus Cristo, esteve oculto em Deus, tudo criou por meio de Jesus Cristo. Lá no início nós já falamos que se manifesta ali Jesus, quando Deus disse haja luz, então a luz do mundo, Jesus, ali surge Jesus Cristo, ele criou tudo na terra por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz essa ligação da terra com o céu, com o que é bom. Deus é bom, Deus viu que é bom, tudo que é bom agrada a Deus. Deus é bom, Deus quer o que é bom, Deus quer o que é justo, Deus quer o que é da luz, Deus quer o que é da verdade, isso agrada a Deus. O restante são trevas, a mentira, a maldade, a violência, a hipocrisia, a avareza, tudo que for da carne, tendência maligna, destrutiva, destruir o outro, oprimir, escravizar, que não quer a felicidade do outro, isso Deus separa, isso são trevas. Mas o que vem ali, tudo que diz aqui a palavra no versículo 9, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, porque Deus só vai criar a vida quando ele vê que a luz é boa. Então Deus fez separação entre a luz e as trevas. Ele agora diz, eu vou criar tudo na luz, tudo na verdade, tudo nessa palavra. Jesus Cristo surge ali como essa palavra, o verbo de Deus, a luz de Deus, a palavra de Deus, a justiça, o amor, a verdade, a comunhão, a amizade, tudo que é bom, tudo que traz alegria, tudo que traz paz, trouxe felicidade para mim, para você, para o mundo, para a terra, para a criança, especialmente, nós temos falado aqui, agrada a Deus. Vida na terra e vida com abundância, vida com alegria. Então, a partir dessa luz na terra, que haja luz na terra, que haja bondade na terra, que haja o bem na terra, que a verdade vença, que o amor vença. Então, nós estamos aí nessa luta, nessa batalha contra o mal, contra a tristeza, contra a escravidão, contra aquele que oprime o próximo, contra aquele que não permite que o próximo tenha um encontro com Deus, Salvador, seja batizado com o Espírito Santo, receba a plenitude do que Deus tem para dar, receba o melhor de Deus, receba a bênção completa de Deus. Então este é um mistério que esteve oculto, mas agora é revelado pelo batismo com o Espírito Santo, porque Jesus, o Messias, veio com essa missão. Ele vai trazer a luz, ele é o verbo de Deus, ele vai revelar, vai ensinar tudo, vai dizer tudo, vai dizer o que agrada a Deus, vai dizer quem é Deus, Deus é amor, vai dizer a verdade, vai falar sobre a justiça, vai nos ensinar tudo. Nós vamos aprender tudo e vamos receber poder para viver dessa forma que agrada a Deus. Mas de que forma? Como nós seremos transformados, a natureza, nosso ser, nós vamos nascer de novo. Esse é o plano de Deus, esse é um mistério que esteve oculto em Jesus Cristo e que os homens deste mundo, mesmo líderes e fundadores da sua denominação, não sabiam disso, não ouviram isso, não tiveram essa escolha que nós tivemos. Estamos aqui trazendo da palavra que Paulo teve, que eu estou aqui trazendo também, dessa forma, de que então Deus é em Cristo, a plenitude da alegria, da vida, da nova vida, do novo nascimento.
Esse é o plano de Deus que estava oculto, que muitos até hoje não percebem. É ser batizado com o Espírito Santo. É ter a alegria de Deus dentro de você, o poder de Deus, para você entender a Deus, falar com Deus. Deus morando em você. Essa é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Essa é a mensagem de salvação. É Cristo, é receber a Cristo. Mas quando eu falo receber a Cristo, é muito mais do que só intelecto. É Ele vir em espírito e habitar em você. Então, Cristo em você, Ele habitando em você. Essa é a vida. Essa é a vida de Cristo em você. Cristo vivendo em você. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.